Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tá? Nós estamos numa série de vídeos aqui de uma formação Java, onde a gente passou pelos módulos básicos e intermediários, tá? Agora nós estamos na finalização do módulo intermediário, módulo 2. Nesse módulo intermediário, a gente passou tudo por uma questão de orientação a objeto, fizemos o último curso de invenção de dependência, agora nós vamos entrar na parte de listas, né? De string de listas. E finalmente a gente vai entrar já no conceito já do Java 8, onde vai trabalhar com listas, tá? Você que está pegando esse vídeo aí na internet e não está seguindo o curso, né? É ideal que tenha um pouco de conhecimento de orientação a objeto. Não muito, tá? É só um conhecimento para poder fazer essa parte aqui do tutorial. Nós temos todos esses cursos aqui em códigos, né? Todas as implementações em códigos até o momento, que vão estar no GitHub assim que o curso terminar, fechar. Vou colocar em cada descrição do vídeo o link do GitHub para baixar o código. Então chega demais, vamos aqui ao curso, tá? Essa etapa desse tutorial e trabalhando com listas, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar um pacote aqui chamado lista. Nesse pacote vamos criar uma classe para nascer nossa main lista. Vamos criar o nosso método de entrada, tá? E vamos criar aqui uma outra classe para a gente trabalhar. Então, nós vamos primeiro aqui criar uma classe chamada pessoa, certo? Então, eu vou criar aqui pessoa, string nome, string telefone, string boolean ativo, se a pessoa está ativa ou não no sistema, essa é a ideia. E mais um campo aqui de date, data de nascimento, certo? São esses quatro campos que a gente vai ter aqui no nosso tutorialzinho de trabalhar com listas. Vou gerar o meu construtor e vou gerar também o meu construtor preenchido e os meus getters and setters. Espera aí, deixa eu gerar errado. Beleza. E os meus getters and setters da parte do curso de encapsulamento está lá o que são getters e o que são setters. Ok? Gerei isso aqui tudo. Ótimo. Então vamos aqui implementar uma solução. Listas, elas são parte de uma interface chamada list. Tá? O que é a interface de list do Java? Ela extende uma collection, né? E inicialmente a gente trabalhou um pouco com arrays, que é um conceito parecido, tá? Mas diferente de lista, arrays não são orientados a objeto, e listas são. E tem por definição, como ela é uma interface, tem alguns métodos pré-implementados, ok? Então na lista a gente tem como saber o tamanho da lista, se ela está vazia, se ela contém determinado tipo de objeto, tá? E tem outros tipos de implementações e componentes aqui dentro da implementação de list. Então, para declarar e criar uma lista, né, a gente vai aqui usar a interface list, certo? Ao usar a interface list, você tem que falar qual objeto você quer falar que é lista. No meu caso, pessoa. Ok? Quebrado aqui para ficar mais bonitinho. Beleza. E aí eu posso declarar que essa lista de pessoa recebe um relist. Lembra que uma interface ela não contém em si implementação. Quando eu dou new, eu falo que eu vou usar a implementação de ArrayList, certo? E a ArrayList, né, ela é uma classe que extende de abstract list e implements list, que é a minha interface de lista. Então, a partir do momento agora, eu posso usar, né, a, dentro da minha lista, os métodos que eu tenho dentro da interface list. Por exemplo, adicionar, tá? Primeiro aqui, eu vou criar uma instância de pessoa, e vou colocar aqui dentro da pessoa algumas informações. Primeiro eu vou colocar o nome, pessoa teste 1, pessoa ativa,
pessoa, telefone e pessoa, data de nascimento. Eu não vou me complicar com datas, eu vou colocar só uma instância de data, que é a data de hoje, tá? Se eu quiser até fazer isso aqui, ó. Quando eu estou trabalhando com date útil, eu não posso fazer o now. Se eu estivesse trabalhando, se eu não me engano, eu posso fazer assim, date ponto, não, é só no local date. Não, enfim, vou colocar a data de hoje, tá? Então, a data de nascimento da pessoa é a data de hoje, certo? Vou criar outra pessoa, outra instância de pessoa. Vou até renomear essa aqui para pessoa 1, certo? Pessoa 1 e vou criar a pessoa 2. Então, pessoa 2 e pessoa 3, tá? E aqui eu vou colocar false e o telefone 3333. Beleza? Criei as três instâncias de pessoa, os três conteúdos de pessoa, né? Deixa eu ver aqui, qual que eu vou colocar. Vai colocar errado. Então, três conteúdos de pessoa, três pessoas, objetos, né? E agora eu vou colocar nessa lista três objetos de pessoa. Pessoa 1, lista adiciona pessoa 2, lista pessoa 3. Tem algumas maneiras de adicionar itens à lista. Quando você adiciona ponto a ponto, né? Item a item, você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, ó. List add all, tá? E aí eu posso passar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Só que eu tenho que colocar como lista, né? Se eu não me engano, é assim. Meu Deus, como é que era mesmo? Ah, tá. Tem que chamar o arrays.aslist, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Posso fazer assim. Ou também, já que eu vou fazer o add all, eu posso fazer assim, ó, e matar esse processo aqui de início da instância. Pronto. Significa a mesma coisa, tá? Se eu estiver trabalhando com um item na lista, eu posso fazer o singleton. Singleton list. Aí eu posso adicionar um item na minha lista. Eu tenho uma lista de um item só, tá? Então tem essas maneiras aí de colocar itens na lista. Eu vou usar o asList, mas eu poderia estar fazendo um add, ou poderia pegar de outra lista e adicionar dela todo o conteúdo daquela outra lista. São todos os componentes, né? São todas as maneiras de você utilizar as implementações da interface list. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui nessa primeira parte do tutorial aqui. Eu pretendo fazer ele em duas partes para a gente fazer fazer a parte de string também. Então eu vou imprimir nessa lista. O que é o for aqui? Tem três maneiras que eu posso fazer. Na verdade, tem quatro maneiras que eu posso correr essa lista. Eu posso fazer via while, né? E ir do contador inicial igual a zero e percorrer os itens dessa lista da seguinte maneira. Enquanto o contador for menor ou igual a lista ponto tamanho da lista, eu vou correr esse while. Então tem essa maneira aqui. Eu vou imprimir o item da lista, né? Então lista.getItem contador.getNome. Então vamos correr dessa maneira. Nome, pessoa. Nome, pessoa, contador.
certo? Pessoa, número tal, contador, nome pessoa tal. E aí eu posso aqui, e devo, né, incrementar o contador a cada interação do for. Então tem essa maneira de fazer aqui com o while, vou executá-la. Só que eu tenho que inverter, né? Eu coloquei menor igual é menor. Então tem essa maneira aqui de fazer com while. Então o que significa? Eu inicializo meu contador com zero e percorro enquanto ele for menor que a lista. Certo? Então essa é a maneira. Eu posso fazer da mesma maneira com for. Então eu vou de int contador igual a zero. Contador for. Onde contador for é menor que lista.pessoa.size. E aí, do jeito que eu fiz lá no while, que eu tenho que incrementar cada passagem do while, aqui eu posso fazer aqui. E aqui é a mesma ideia. Só que aqui eu tenho que replicar, né? While. Ó, é a mesma ideia. Ele vai percorrer. Então eu tenho aqui percorrendo a lista com while e percorrendo a lista com for. A diferença do for para o while é que eu tenho que incrementar no while ao final do ciclo do while e no for eu posso incrementar dentro do escopo do for. Tá? Tem uma terceira maneira de fazer. Depois da terceira tem mais uma ainda, tá? Que é usando o for aqui, né? Passando pessoa, que é o tipo do atributo que eu estou correndo na lista, né? Guardando ele na variável pessoa e correndo lista. Essa aqui é uma maneira mais elegante do que esses dois aqui, que eu estou correndo a posição de memória. E aqui eu posso simplesmente, né? Trocar aqui o jeito aqui que tá. Pessoa, ponto. Posso correr também a minha lista, teria o mesmo resultado. E uma, se não tiver outras, eu acho que essa aqui é a última. E tem uma última maneira que é usando já o Java 8, que é o string, que é o for each, onde eu declaro com uma arrow function, né, uma função de arrow, a mesma coisa. É uma escrita diferente aqui. Então eu tenho do while, tenho for sem posição, que é esse aqui, e tenho for each, que é esse aqui do string, certo? Então esse aqui é o primeiro tutorial de trabalhando com listas. E existe também algumas coisas interessantes na lista aqui. Eu vou deixar esses whiles aqui fora aqui, dessa aula. E tem outras coisas que é interessantes na lista. Por exemplo, lista.size. Você vai obter o tamanho da lista, né? Aqui fala. Retorna o número dos elementos que contém na lista, né? Exempt é uma função para falar se a lista está vazia ou não está vazia, né? Você pode fazer uma validação. Olha, essa lista não tá preenchida. Então você chama a função exempt. É só chamar na lista aqui, ó, exempt. Entre outras funções, como contains. A questão do contains, que ele deixa bem claro que se você usar o contains, ele vai comparar inicialmente pelo hash da posição de memória ou pela objet equals da classe, ok? Para isso eu tenho que implementar um ou outro. Como eu disse nos vídeos passados, toda classe object, toda classe do Java, ele extende de object. E object, né? Deixa eu abrir aqui o object. Object. O object tem algumas coisas implementadas previamente. Por exemplo, hashcode. Hashcode é uma numeração da JVM. Então, quando o seu objeto é instanciado, ele tem um númerozinho de posição de memória lá. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Ó. Eu instanciei 3 tipos de objeto. Então, aqui eu tenho
o número 706, 705, 704. Quando eu dei instância, a JVM instancia esses objetos, como eu demonstro aqui, ó. Então, 711, 712, 713, e vou instanciando, e a JVM vai enfileirando esses objetos e numerando eles com hash. Para que ele faz isso? Para depois, quando eu terminar desse uso desse objeto, e não é de maneira assíncrona e nem na maneira que a gente imagina que vai acontecer, da JVM tem um mecanismo de limpeza, acontece um cara chamado Garbage Collector que vai passando e pegando essas instâncias desses objetos que não estão sendo mais usadas e destruindo elas, liberando espaço na memória, né? Então, se você vê uma aplicação que dizem que Java consome muita memória, saiba que isso não cai por terra nesse exato momento. Não é a aplicação Java que consome memória, é mal programação feita no código, que não libera memória, né? Que está usando muitas instâncias o tempo todo e criando muitas instâncias, e aí a aplicação pipoca mesmo, tá? É mal programação. Às vezes você tem que paginar listas, né? Paginar itens para que você não trabalhe com muitas instâncias, né? E aí, independente de programação que for, se você estiver fazendo isso em outra linguagem, vai dar mesmo erro, vai estourar o consumo de memória, tá? Então, Java trabalha muito bem com essa parte de limpeza. Então, na lista, voltando aqui na lista, a gente tem algumas coisas definidas, como o exempt, né, o contains, que, como eu disse, ele vai fazer a comparação com o equals. Se você for ver aqui, o equals, né, ele é um objeto que está sendo definido lá na classe pessoa, né, por herança de object, e ele compara, né, se você for ver a ideia dele, ele compara a posição de memória do hash, né, que está na JVM, com a posição da outro hash da JVM. E veja, se eu instancio aqui new pessoa, o hash nunca vai ser igual. Por exemplo, 701 new, 708 no 2. Quando ele comparar, vai dar diferente, os objetos não são iguais. Mas, se você quiser, você fala assim, olha, uma pessoa é única pelo CPF. Então, de vez de você comparar pelo hash, você compara, por exemplo, pelo CPF. Naturalmente, né, você tem que fazer um override nessa classe pessoa, certo? E aí você pode usar o contains, né, que aí o contains da list vai retornar, vai chamar a função equals e comparar se esse objeto está na lista ou não está na lista. Só que você tem que fazer um desenho de DDD para isso, para falar assim, olha, pessoas serão únicas pelo CPF, ou pessoas serão únicas por um código de identificação, certo? Então, eu tenho na lista, eu tenho size, que retorna o tamanho, tenho exempt, que retorna se está vazio ou não. Tenho contents, que, como eu disse, retorna aqui se esse objeto que eu estou passando contém na lista. Tenho o add, que é para adicionar um item à lista. Eu estou colocando nulo aqui só para explicar cada item, tá? Eu tenho também o odd all para retornar, colocar uma lista, mais uma lista aqui dentro, né? Por exemplo, eu estou concatenando uma lista com outra lista. Eu posso criar, chamar o odd all para ele adicionar dentro dessa lista que eu criei mais uma lista, tá? Tenho também o Tem outras funções que, se eu ficar percorrendo aqui todas, eu não vou terminar nesse vídeo. Mas, em suma, dentro da interface lista essas eu tenho por definição. Na próxima aula eu vou falar sobre string, né? Para simplificar esse processo aqui. Então, essa aqui é a primeira aula de lista. Te vejo na próxima aula.